Olá, eu me chamo Fernanda de Castilho, eu sou mestranda em microbiologia pela Universidade Federal do Paraná e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o meu projeto de mestrado, em que eu vou estudar a epidemiologia das infecções por Clostridioides difficile em Santa Catarina. Então, o Clostridioides difficile, ele é um bacilo gram-positivo, anaeróbio, formador de esporos e produtor de toxinas. Anteriormente, ele era chamado de Clostridium difficile, mas em 2016 ele foi renomeado e agora então se chama Clostridioides difficile. Os esporos dessa bactéria são transmitidos pela via fecal-oral e o patógeno ele está amplamente presente no meio ambiente. São reservatórios o intestino de humanos e de animais domésticos, como cães, gatos, aves e suínos, e além de ambientes contaminados, como o hospitalar, o que permite a transmissão nosocomial e comunitária desse patógeno. Existem cepas de Clostridioides difficile que são toxigênicas e outras não toxigênicas, mas apenas as que produzem toxinas, as toxigênicas, são capazes de causar doença nos seres humanos. Embora os indivíduos colonizados assintomáticos não apresentem sintomas clínicos dessa infecção, eles podem atuar como um reservatório do Clostridioides patogênico, toxigênico, produtor de toxinas, tornando-se assim carreadores desse patógeno e possíveis fontes de infecção. O quadro clínico dessa infecção ele é diverso e ele varia desde o portador assintomático, passando por vários graus de diarreia, até o desenvolvimento de quadros de colite, inflamação do intestino, que são mais graves e podem até levar a uma infecção generalizada e morte. O diagnóstico, normalmente, ele é baseado na detecção direta das toxinas dessa bactéria que estão presentes nas fezes, sendo indicado combinar pelo menos 2 testes no algoritmo de diagnóstico. Essa infecção, então, é a principal causa de diarreia nosocomial associada ao uso de antibióticos, especialmente os de amplo espectro, por longos períodos de tempo, mas ela está relacionada ao aumento da mortalidade, a uma hospitalização prolongada e também ao aumento dos custos dos serviços de saúde. A patogenicidade, como eu já falei anteriormente, está relacionada à produção de toxinas por algumas cepas, em especial as toxinas A e B, e algumas cepas também são capazes de produzir a toxina binária, que é uma toxina mais virulenta e está associada aos casos mais graves dessa infecção. Então, o nosso panorama brasileiro, quando a gente observa os estudos que existem aqui no país, a gente vê que eles são bem escassos. Aqui eu até apontei no mapa, alguns estados em que existem estudos a respeito, e eu destaco aqui os estudos de Pires e de Maestre. O estudo de Pires, ele avaliou isolados do estado de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, e encontrou uma prevalência de 11,8% dessas infecções em pacientes que apresentavam diarreia hospitalar. Já o estudo de Maestre, que foi desenvolvido em hospitais da cidade de Curitiba, no Paraná, ele encontrou uma prevalência de 17,7%, sendo que havia recorrência dessa infecção em 20,8% dos casos. Em Santa Catarina, não existem dados da prevalência dessa infecção, e considerando essa inexistência de dados epidemiológicos no estado, esse estudo vai ser pioneiro e vai ser de suma importância para o diagnóstico e um direcionamento terapêutico dessas infecções. Então, como objetivos, nós temos que caracterizar o perfil epidemiológico das infecções por Clostridioides difficile em pacientes internados com diarreia associada ao uso de antimicrobianos em 3 hospitais do estado de Santa Catarina. De que forma, Determinando a prevalência desses pacientes, caracterizando as cepas em cultura quanto à sensibilidade a antimicrobianos, produção de toxinas, presença de fatores de virulência e também genes de resistência aos antimicrobianos. Além disso, também gostaríamos de avaliar a influência da antibiótico terapia utilizada, a produção de toxinas por essas cepas e a idade dos pacientes no desfecho dessas infecções. Então, como nós vamos fazer isso? Serão 3 instituições em que haverá coleta de amostras, aproximadamente 300 amostras, o nosso N esperado. Esses locais de coleta, então, serão Blumenau, no Hospital Santa Isabel, Brusque, o Hospital Azambuja, e na cidade de Florianópolis, o Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, o HU da UFSC. Como critérios de inclusão, nós teremos pacientes hospitalizados com mais do que 48 horas de internação, de ambos os sexos,
todos maiores de idade, né, com idade igual ou superior a 18 anos, e que apresentem ou a diarreia, mais do que 3 evacuações de fezes líquidas em 24 horas, né, ou pacientes que tiveram uma solicitação para pesquisa de toxinas A, B nas fezes, certo? Como critérios de exclusão, teremos os pacientes que não concordem, então não assinem o TCLE, né, não gostariam de participar da pesquisa, amostras não diarreicas, amostras repetidas dentro do mesmo episódio diarreico e também casos em que houve uso de laxantes ou enema nas últimas 48 horas. Como nós iremos fazer o processamento dessas amostras, então? Elas serão coletadas a partir da evacuação espontânea de qualquer horário do dia, dentro de um frasco de coleta estéril com uma tampa bem ajustada, serão transportadas em um recipiente com gelo e serão encaminhadas, então, para armazenamento no Laboratório de Microbiologia da Universidade Regional de Blumenau. Além disso, os dados clínicos também serão coletados por colaboradores em cada uma das instituições coparticipantes, mediante o acesso ao prontuário médico e utilizando um questionário padronizado. Algumas informações clínicas que serão coletadas vão incluir dados demográficos, comorbidades prévias, fatores de risco predisponentes, entre outros fatores. Em seguida, essas amostras, esses dados clínicos, serão tabelados, né, exportados para um banco de dados com identificação numérica, evitando identificação de qualquer paciente, e serão, então, triados através desses dados clínicos, né. As amostras que forem selecionadas para pesquisa de toxinas nas fezes por PCR serão amostras que ou utilizaram antimicrobianos nos últimos 90 dias, ou então de pacientes que fizeram uso de imunossupressores, quimioterapia ou radioterapia nos últimos 30 dias antes do início do quadro diarreico, ou ainda pacientes que estiveram no mesmo quarto ou estiveram em contato direto com outro indivíduo identificado como portador de Clostridiales difficile. Essas amostras, então, serão selecionadas e passarão, então, a PCR para a identificação dos genes de pesquisa de toxinas. Os que forem identificados pela PCR em tempo real passarão por um pré-tratamento com álcool, visando aumentar a recuperação dos esporos de Clostridiales difficile, e em seguida passarão por um cultivo. Elas serão cultivadas em meio CCFA e também em caldo de enriquecimento e serão incubadas em anaerobiose por 72 horas a 37 graus Celsius. As amostras que não tiverem crescimento no meio CCFA será pego o caldo de enriquecimento, né, em que houve crescimento, e será semeado novamente no meio CCFA, dessa vez enriquecido. Nas amostras que houverem crescimento, então, serão identificadas quanto à sua morfologia e passarão, então, por uma identificação no MALDI-TOF, identificação genotípica por PCR. Em seguida, será realizado o teste de sensibilidade aos antimicrobianos em agar-brucela, através de tiras de difusão em gradientes de concentração, determinando, assim, a concentração inibitória mínima. E, por último, será realizado um PCR para, então, detecção dos genes de virulência e de resistência dessas cepas. Por último, será realizado análise estatística e, então, a confecção do artigo. O que se espera de resultados? Que a prevalência dessas infecções seja semelhante ao que foi descrito nos estados aqui na região sul do país, então que fique entre 11% a 18%, que nós tenhamos um aprimoramento do diagnóstico e elucidação dos fatores de risco associados a essa infecção. Além disso, que possamos implantar medidas de controle e prevenção mais adequados e que possamos estabelecer uma correlação estatística entre a infecção e os fatores clínicos que estão associados a ela. E, por último, que possamos implementar uma cultura de diagnóstico dessas infecções no estado de Santa Catarina, uma prática que, infelizmente, hoje ela não é bem compreendida, não está disseminada nas instituições aqui do estado. Apesar da diarreia ser uma das principais causas de morbidade nos países em desenvolvimento, como o Brasil, a infecção por Clostridiales difficile, ela ainda é considerada uma infecção negligenciada. E essas são minhas referências. Agradeço muito a oportunidade e a atenção de vocês.